estava na tela mesmo. E aí a gente... Depois eu coloco lá no site, tá? Bom, gente, então, para quem chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Carlos, tá? Eu sou biólogo de formação. Minha pós e graduação foi em genética de populações, foi onde eu comecei a lidar com programação. Fiz curso de programação em C, lá ainda no mestrado, depois para R. R eu fiz o curso, aprendi autodidata, fiz o curso na USP, do qual a gente usa a apostila. E depois disso eu montei esse curso aqui baseado no curso da USP, então a sequência, na primeira vez que eu dei era bem o esquema da USP, depois eu fui mudando um pouquinho. As primeiras lições foram presenciais, na Unicamp. Na Unicamp eu ofereci 2 vezes, ofereci uma vez na UFO, presencial, isso foi em 2019, eu acho. 2019. Aí com 2020 e 2021 eu estava como professor substituto no Instituto Federal de São Paulo, lá em Itacoaxetuba. Aí eu transferi esse curso para o formato online. E 2021, 2022 os cursos foram online, tá? Tem mais gente entrando. E agora, esse ano eu volto para o Instituto Federal de São Paulo, agora como concursado, e abriu a possibilidade de oferecer o curso online mais uma vez, tá? Então, depois de um período sem passar esse curso, a gente volta agora num formato parecido, um pouquinho mais curto, né, com 10 semanas em vez de 12 que eu costumava fazer, para a gente poder fazer o curso e sempre com uma demanda grande, né? Nós tivemos dessa vez 80 inscrições para 40 vagas. Sempre tem uma procura muito grande e, dependendo de como for, eu espero, né, se continuar havendo procura, fazer esse curso uma vez por ano, né? Oferecer uma vez por ano, uma coisa assim, que eu sempre tenho pessoal que está atrás para aprender, está no mestrado, está no doutorado, tem lá uns pacotes meio estranhos para usar, umas análises muito específicas, né? E normalmente você se sente meio perdido quando vai começar a usar, tá bom? Então, a intenção do curso é aquela que está lá na página, né? Eu vou liberar um material para vocês no fim de semana ou na segunda-feira. De segunda até quinta, vocês terem contato com esse material. Não precisa terminar tudo até quinta-feira, tá? Mas, pelo menos os vídeos, né? Os vídeos estão calibrados para mais ou menos 1 hora por semana de vídeo. São vídeos curtos, né, de 20, 30, 25 minutos, 15 minutos mais ou menos, para vocês terem acesso ao material e aí na quinta-feira, nesse horário, a gente poder tirar as dúvidas que vocês tiverem. Caso ninguém tenha dúvida, aí eu abro aqui o R para mostrar mais alguma coisa, para tirar alguma dúvida específica, algum caso, algum exemplo. Tá? Isso agora, mas minha experiência diz que agora na primeira e segunda semana mais dúvidas de como usar o material. Lá pra frente a gente consegue mostrar algumas coisas, tá? A gente tem um material que eu já tenho separado que é bem interessante pra gente mexer, tá? Então, antes de mais nada, gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram ter acesso. Bom, acho que todo mundo conseguiu ter acesso ao material. Alguém ainda não conseguiu acessar o Moodle? Pode levantar a mão, escrever, vocês. Tá? Todo mundo conseguiu? Bacana. O Moodle é a plataforma que a gente está usando, é a plataforma oficial. Então, tudo que vai ser de tarefa, de entregas, de aulas, vai ser tudo lá dentro. Tá? Vai ser inteiramente lá dentro
do Moodle. E ele está organizado por semana, então esse curso, como eu falei, vai ser liberado por semana o material, não vai ser tudo de uma vez só, para que aí eu consiga acompanhar vocês nos assuntos que a gente vai fazendo, tá bom? Então, todo mundo conseguiu acesso ao Moodle, pelo visto. E aí, para essa semana, eu vou habilitar minha página aqui para vocês, para a gente ver junto. Vou colocar a tela cheia que é mais fácil. Tá, então vamos lá, só para o Moodle para a gente dar uma olhada como é que está funcionando. Então, se vocês tiverem acesso a essa primeira página aqui, deixa eu só colocar a nova versão que vocês têm também. Tá, então, videozinho de boas-vindas. Tá. Então, tem um texto pequenininho mostrando como é que é a ideia do curso. A bibliografia, tá? Tem umas atualizações da bibliografia básica. Tá aqui, beleza? Aí para essa semana, né, semana 1, tá aqui, o que era esperado que vocês fizessem, né? Então tá aqui, são 1, 2, 3, 4 vídeos simples, tá? Cada um deles aqui, então basta clicar e ler. Assim que vocês terminarem os vídeos, então aqui, vocês vão aqui e marcam nessa conclusão aqui em cima, tá? Marcar como feito. Que aí eu consigo acompanhar aqui como é que vocês estão indo no curso. Eu não consigo acompanhar cada um individualmente. Algumas sessões vão ter essa marcação aqui do lado, tá? Acho que para você já está como marcar como feito. Só ver se consigo colocar isso aqui como vocês veem. Aqui. Tá? Vocês devem ver alguma coisa parecida com isso. Então terminou aqui, vem aqui, clica aqui para marcar como feito. E vai ficar verdinho, vai dar um certinho aqui. Significa que você já viu os vídeos, tá? Professor, Oi? licença. As coisas da tela tá congelado, tá parado na ementa. Eita, peraí. Então, deixa eu voltar pra cá. Mostrar. Tá, tô vendo que tá parando na emenda. Deixa eu fazer de novo então. Interromper. Voltar. Deixa eu tentar de outro jeito. Professor, Oi? só uma dúvida, perdão te interromper, Imagina, pode mas eu falar. tenho aula presencial da minha graduação nesse horário. Eu te mandei mensagem Ah, ali. sim. Sim, desculpa. Gostaria de saber se eu poderia validar minha presença de alguma maneira ou se tem alguma coisa que eu posso fazer, porque eu não posso Entendi. faltar esse horário, Entendi. né, semanalmente. Se Gabriel. essa aula fica disponível, como que a gente pode fazer? Então, Gabriel, o negócio é o seguinte. Por semana, vai ser contado para vocês 4 horas de curso. Qual foi a conta que eu fiz, né? 1 hora de vídeos, 1 hora ali para fazer os tutoriais e 1 hora para fazer exercícios. Não vai ser tudo isso, tá? Mas só para... O plano de curso foi feito dessa maneira, para que vocês tenham tempo para fazer isso de maneira assíncrona. A reunião, agora, ela é síncrona e vale uma presença também, tá? Por mim, eu não tenho problema nenhum deixar isso gravado, vou deixar gravado, depois você pode olhar, sem problema nenhum. Eu só preciso verificar se eu posso te dar presença nesse horário. Como é 75% mínimo para ter, se você fizer as outras tarefas e não está presencial, você consegue, tá bom? Concluir o curso sem problema nenhum. Eu só preciso ver se eu posso te dar essa presença mesmo sendo assíncrono.
Porque, por mim, beleza, mas eu tenho que saber da legislação, como é que é as regras aqui dentro, Sim, tá? sim, entendi. Entendeu? Então a gente conversa por e-mail, pode ser? Pode Só ser. porque aí eu vejo se eu posso ir, faltar algumas ou ir em algumas, porque realmente, como choque horário, fica meio complicado pra mim. Mas obrigado. Tranquilo, tranquilo. Tá bom? Só preciso verificar isso, depois eu te passo. Porque eu não consegui verificar, então eu não consegui te responder. Certo? Certo, ok, obrigado. Nada. Tá, e agora. Mais aqui. Tá, agora vocês estão vendo a tela normal aqui, né? Então, né? Ela tá aparecendo, só não tá rolando. Tá. E agora tá rolando? Ah, agora tá. Tá, então vamos de novo. Primeira semana tá aqui. Então, normalmente vou começar com um textinho dizendo o que é para fazer na semana, tá? Então aqui, vídeos, eu sempre ia começar com os vídeos. Aqui que eu já tinha marcado, venho marcar como feito. Então, assistir os vídeos aqui, vem aqui e clica como feito, tá? Claro, você pode pular um ou outro se você quiser, se você já souber do assunto, mas eles são curtos, assim, são vídeos bem curtinhos e bem objetivos, assim. Então, essa primeira semana foi da linguagem de programação, linguagem de programação de modo geral, introdução a algoritmos, né, entender o que é um algoritmo, estrutura básica e sintaxe básica do R, tá? A gente começa a falar de R aqui, e como que a gente obtém a ajuda do R, para o R, né, dentro do próprio R. Esse vídeo talvez trazer mais o conteúdo de usar inteligência artificial também para nos ajudar a fazer algumas coisas. Talvez na semana que vem eu consiga ter um exemplo melhor de como que eu hoje uso a IA para me ajudar a entender como é que funciona, às vezes, algum problema, tá? Ou né, fazer uma correção. Me avisem se parar de rolar, tá? E aqui a atividade da semana. A atividade da semana dessa semana era usar um site que tem. Gente, desculpa o vizinho que está com uma criança, não sei se vocês estão ouvindo. Uma criancinha falando aqui do meu lado, mas enfim. Morar em apartamento tem essas coisas. Então, a atividade da semana que era basicamente entrar nesse site, fazer uma atividade lá, né? Tem duas atividades. Depois relatar como é que foi a atividade. Tá? O que vocês sentiram, se vocês gostaram ou não. Em geral, sempre toda vez que eu passo alguma coisa de programação para alguém, eu indico essa atividade por ela ser uma atividade lúdica, legal, né? As pessoas curtem bastante isso, tá? E um tutorial aqui, que é basicamente, na verdade, a gente tem dois tutoriais, né? Um é a instalação do R e do RStudio, tá? Aqui tem um videozinho para Linux, que é o sistema que eu uso. E aqui embaixo tem um vídeo de outra pessoa mostrando como é que faz para instalar no Windows, tá? Ou no Mac vai ser mais simples ainda. E aqui, essa semana tem mais um tutorialzinho aqui para fazer, que é da apostila que está lá. Antes de mais nada, até esse ponto aqui, todos vocês que estão aqui comigo conseguiram instalar o R, já tinham instalado o RStudio. Como é que foi? Conseguiram fazer? Eu consegui instalar. Foi tranquilo até. Tá. Alguém teve algum problema? Já tinha instalado, a instalação foi tranquila, beleza. O RStudio ele é bem fácil de instalar, normalmente não dá problema. A única coisa é que quem já estava com ele instalado, ver se precisa de algum update,
porque às vezes eu tenho umas coisas antigas que não batem com as novas, e aí quando você vai olhar elas dão conflito, tá? Mas beleza, ainda bem que todo mundo conseguiu, então isso é bem interessante. Tá saindo a voz? Não, não tá. Bom, então vamos voltar pra cá. Os tutoriais, esses tutoriais de apostila que eu tô colocando aqui, eu acho que agora vocês não estão vendo. Eu vou fechar isso aqui e vou colocar outra apresentação. Aqui. Então esse site de ecologia usando R é do Departamento de Ecologia da USP, e eles têm um curso já há 18 anos quase, ou mais, de R, então tem um material muito interessante para usar. Tá? Então aqui eu tenho a apostila, né, tutorial e os exercícios do curso que eles fazem. Nesse caso aqui eu estou pedindo para vocês olharem o tutorial e executarem as tarefas que estão aqui. Algumas páginas deles têm esse campo que você pode jogar o R aqui para poder ter a resposta, tá? Depende da sua conexão, ele vai te dar a resposta aqui embaixo, mas você pode rodar isso dentro do RStudio sem problema, tá? Na verdade é o que eu espero que você faça, tá? Pegar o que está pedindo aqui e executar no próprio R. Então aqui tem tarefinhas para fazer. Os tutoriais são legais porque como ele tem passo a passo, você consegue ir devagar, repetir quantas vezes precisar, modificar, né? Então, para essa semana, esse tutorial aqui também. O tempo que vocês vão levar para o tutorial depende de vocês. Não consegui fazer o tutorial inteiro. Tudo bem, não tem problema não. Tá? É mais uma questão de exercício. Quanto mais a gente exercitar, melhor vai ser para pegar a maneira que o R funciona. E também tem lá o capítulo da apostila online. Deixa eu ver vocês. Não, voltou. Que também vai ser da mesma apostila. Nem sempre é a mesma apostila que eu vou colocar, mas esse capítulo aqui para vocês também darem uma lida como um reforço, né, de tudo aquilo que a gente já conversou durante a aula, tá bom? Então, o esquema das aulas nas semanas vão ser mais ou menos esse, tá? Tem aqui as próximas já para dar um spoiler, então semana que vem também é a mesma coisa. Opa. Não, que vocês não conseguem acessar, como estou com um aluno. Então, dá um spoiler para vocês, semana que vem também é a mesma coisa. Tem aqui um texto inicial, os vídeos, depois um exercício no tutorial e um exercício para ser feito, e sempre que no final uma leitura sugerida, nesse caso são dois textos, tá? Um tem em inglês, se quem quiser, outro tem em português, e sempre esse link que vocês estão usando agora, eu vou usar ele para todos os encontros, tá? Para todos eles vão ser o mesmo link, que facilita tanto para vocês quanto para mim. Tudo bem? E aí, semana que vem, então, a gente começa a fazer exercícios usando um sisteminha que eu acho interessante, que é interativo e já consegue submeter quase que automaticamente o exercício para que eu avalie depois, tá? Semana que vem a gente conversa melhor sobre isso. E desse jeito a gente consegue lidar com esse curso da maneira que ele está programado, tá bom? Vocês, até aqui, qualquer dúvida, qualquer
coisa, pessoal, só durante o que eu estou falando aqui, é só levantar a mão, é só escrever ou falar mesmo. A gente está com pouca gente, então dá pra a gente ter uma interação mais simples, tá bom? Então, esse é a estrutura do curso. Vocês vão ver que os vídeos, eles são ainda da versão pandemia, ainda, mas o conteúdo dele é o mesmo. O R ele tem algumas evoluções, mas esse R básico que a gente está conversando aqui, ele se manteve. Vocês vão ver com mais cabelo, menos cabelo, mais barbudo, sem barba, enfim, os vídeos são dessa época. Mas, e aí eu vou colocando isso aqui. Quem precisar, eu entrei no curso para poder fazer uma análise X ou Y ou qualquer coisa assim, preciso com uma certa urgência entender alguma coisa. Posso, dentro da possibilidade, né, tentar dar uma ajuda, tá? Sem grandes problemas, algum entendimento, algum código não esteja funcionando, mas a intenção desse curso é que, ao invés de vocês aprenderem receitas de como fazer, vocês entendam os pormenores e vocês consigam entender o código que foi passado para vocês, a análise que foi passada para vocês, ou até mesmo montar, muitas vezes, o que vocês precisam, tá? Lá para o final, se vocês terem uma ideia, tem algumas coisas que eu acabo usando o R e acabei abandonando completamente o Excel, né? Uma coisa ou outra só que eu acabo usando que precisa de uma coisa mais visual, mas tá. Código fonte e script são a mesma coisa? Sim, tá? Código fonte e script são basicamente a mesma coisa. A diferença é que você vai falar de script quando as linguagens são interpretadas e código-fonte quando elas são compiladas, tá? Em geral, é essa a diferença de um para o outro. Então, mas acaba sendo basicamente a mesma coisa, né? Um arquivo de texto que você coloca lá o que você quer que o programa faça por você, tá? Então, o código-fonte acaba sendo mais abrangente, porque não está falando de mais nada. Script é mais linguagens interpretadas, né? Faz até sentido porque tradução de script seria de roteiro, e roteiro é interpretado, então essa é uma diferença, tá bom? A Ana Beatriz mandou aqui uma pergunta pelo chat. Então, onde eu estava? Então, a intenção do curso é que vocês consigam ser independentes para fazer as coisas que vocês precisam, tá? Lembrei. Eu estava, até um tempo atrás, dando aula numa escola, na ETCAP, em Campinas, não sei se você já ouviu falar, e a gente tinha a tarefa de corrigir os simulados de quase 800 alunos, né? E a correção era feita manualmente, né? De alternativa, mas era para você colocar a máscara. Quem já deu aula já fez isso milhares de vezes, coloca lá, conta os números de acertos e marca no cantinho da página quanto foi, depois aquilo tinha que ser digitado no Excel, depois compilado, né, feito as formas do Excel para poder dar as menções. Esse ano consegui fazer um script em R que ele, junto com outro programa, né, o R sozinho ele não faria, até pode fazer, mas não era essa a intenção, que a gente conseguiu automatizar todo esse processo. Então, as folhas agora elas eram escaneadas, uma vez escaneadas, lidas num programa separado, né, que não era o R, embora dá para implementar isso dentro do próprio R. Esses dados depois eram trazidos para uma seção do R e em questão de 20 minutos as 800 provas eram corrigidas e com os arquivos, com tudo separado.
separado, com a mala direta, tá? Então, lá na frente, numa dessas lives, eu posso mostrar como é que é esse código, tá? Então, só para dizer que, assim, sei lá, antes eram 8 professores corrigindo durante uma tarde inteira, praticamente, essas provas. Com esse sistema, passou para 2 pessoas em uma tarde, tá? Imaginando assim, 2 pessoas, o maior trabalho, na verdade, era escanear e ver se o scanner tinha marcado, reconhecer, né, e ver se tu estava reconhecido de maneira correta. Mas era bem, isso salvou muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Então, saber R, saber programação, não necessariamente decorar, tá? Mas saber como é que funciona, saber como que as coisas processam, ajuda a gente bastante a conseguir fazer, às vezes, um script, né, como perguntaram aqui, que atualiza a gente bastante, tá? Outras coisas mais simples, que às vezes podiam ser respondidas com outras linguagens também, mas já tive caso, não sei se alguém aqui já trabalhou com genômica. Eu mesmo não trabalhei, tá? Mas tinha um colega que estava com genômica, e aí o programa tinha soltado, tinha soltado, sei lá, 11.000 arquivos com um determinado nome, precisava renomear os arquivos com um certo padrão, todos eles. Consegui fazer isso no R para ela, assim, rapidinho, em 5, 6 minutos estava tudo renomeado. Então a gente consegue fazer bastante coisa. R é uma linguagem de programação voltada para estatística, então tem suas limitações, mas ele funciona muito bem, tá? Python é uma outra linguagem um pouco mais versátil, que alguém já deve ter ouvido falar, muito parecida com R na maneira de escrever as coisas, na maneira da sintaxe. Também é interpretada, mas ela tem é próximo o suficiente para a gente conseguir entender e próximo o suficiente para a gente conseguir se enganar também, tá? Então, quem já souber Python vai ver que uma hora ou outra vai dar um tilt ali, porque conta de maneira diferente, faz algumas coisas diferentes, tá? Mas é uma linguagem de programação que ajuda bastante a gente. E como professor agora professor de ensino técnico, isso ajudou bastante a gente trabalhar com os dados dos alunos, fazer relatório, simplificar algumas coisas, alguns procedimentos mesmo burocráticos, inclusive, tá? Então estou tentando fazer isso. Claro que leva um tempo para implementar, mas funciona super bem, tá bom? O que eu queria fazer agora com vocês é abrir o RStudio e mostrar algumas coisinhas que ele tem, tá? Se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, eu vou fechar essa janela e abrir uma outra. Bem, quase cheia. Então tá. Todo mundo conseguindo enxergar aqui, deixa eu ver se tá. Então, essa aqui é a tela do R. A de vocês, quando vocês abriram, provavelmente estava parecida com isso, né? Na verdade, muito provavelmente estava só com o texto puro aqui dentro e aqui embaixo nada, né? Deixa eu reiniciar. Então aqui eu tenho quatro divisões dentro do R que são importantes a gente ter uma noção, tá? Então 4 painéis
Aqui embaixo é onde está rodando o R mesmo, tá? O interpretador do R está rodando aqui embaixo, que é o que interpreta a linguagem. Né? E aqui eu posso ter o console, que é onde está rodando o R, terminal, que eu tenho acesso às coisas do computador, tá? Isso aqui para alguns usos. E aqui são as coisas que estão acontecendo por trás. Normalmente essas duas últimas a gente acaba não usando, tá? Fica só aqui no console mesmo. Aqui em cima eu tenho um painel de script, que é onde eu escrevo o que eu quero fazer, onde vai ficar guardado, né? Eu consigo salvar aqui para acessar de novo. Nos vídeos eu acho que eu já comento algumas coisas disso com você. E aqui onde eu posso comentar, né? Fazer o meu primeiro, hoje dia 11 de setembro. Primeiro encontro. E aqui se eu fosse mostrar para vocês como é que acontece, né? Introdução de variáveis, por exemplo. Carlos. Então você veja que eu estou escrevendo como se eu estivesse escrevendo num bloco de notas normal. E quando eu quero enviar então esse texto aqui para cá, posso simplesmente colocar o cursor aqui, apertar Run, e ele vai jogar aqui embaixo para mim o que eu acabei de fazer. Tá? Uma coisa de atalho, apertar Ctrl Enter, ele vai também jogar lá para baixo. Tá? Aqui, esse painel aqui à direita, ele vai me dar o ambiente, o histórico e as conexões. Tá? Eu vou limpar aqui, só para a gente poder mostrar direitinho. Então, o ambiente de R, onde a gente está mexendo, os dados que a gente está mexendo vão aparecer aqui. História, ele vai me dar tudo que eu já escrevi hoje, tudo que eu passei por aqui, né? É legal às vezes pra gente, esqueci, não lembro como é que eu fiz, tal, eu posso voltar aqui e olhar como foi que eu escrevi. As conexões são conexões de banco de dados, a gente não vai lidar com isso por enquanto, mas também fica marcado aqui. Então, ao criar um objeto dentro do R, ele vai parar aqui, ó, o nome desse objeto, né, o nome dessa, a gente pode chamar de valor, de variável, e o que ela tem lá dentro. Então fica legal, fica fácil para a gente ficar inspecionando, sabendo o que a gente já tem. Tá? Aqui embaixo tem um painel de ajuda. Então eu tenho aqui um Explorer, né, um navegador para a gente pegar todos os arquivos que a gente tem, a gente quer olhar. Aqui uma janela gráfica para a gente explorar os gráficos, tá? Vou poder ver os gráficos já feitos. Pacotes, a gente vai comentar sobre isso. Quais são os pacotes que eu tenho instalados, quais aqueles que eu tenho dentro da minha seção de R. Help, a ajuda do R, tá? Ela é muito bem feita. Sempre está em inglês, mas ela recebe sempre uma estrutura muito interessante. A gente pode olhar por aqui. O viewer aqui é para ver algumas coisas atrás. E presentation, essa eu tenho, que existem algumas maneiras de a gente fazer uma apresentação usando R, tá? Se a gente quisesse dar uma olhada aqui. E aqui em cima, então, eu consigo abrir mais um script, tá? Salvar ele, enfim, sem grandes problemas. Aqui, como eu coloquei para rodar, né, para ver o que está, pegar o que está escrito aqui e jogar aqui para baixo. E aqui em cima, só para a gente poder olhar direitinho, eu tenho aqui então, para começar um novo script de R, mas eu também posso começar um texto simples. Então aqui é um texto simples, vocês vão ver que ele não vai deixar coloridinho, nada. Tá? Ele não vai me dar nenhuma opção aqui de jogar para baixo, mas ele pode ser usado então
como um editor de texto, às vezes para fazer alguma documentação, alguma coisa assim. Eu posso trabalhar com outros arquivos também aqui, tá? Ele consigo abrir eles e usar. Aqui em cima tem algumas opções. Peraí, deixa eu acontecer alguma coisa. Guilherme está chegando. Aqui em cima tem algumas opções, tá? Então, opção de file normal, tá? Tem essa história aqui de projetos, caso você queira. Eu vou deixar o link depois aqui no final para quem quiser trabalhar com projetos. É interessante trabalhar com projetos porque daí eu tenho uma maior organização. Então, quem for fazer análise de muitos dados ou que tem muitas análises separadas que quer organizar, é interessante usar essa história de projeto, tá? No resto aqui normal, editar são as coisas normais de edição, code. Aqui vão ter algumas coisas só para a gente poder lidar melhor com o código, tá? Em geral aqui eu acabo não usando muita coisa, mas é legal dar uma vasculhada aqui. Visualizações é justamente para a gente conseguir lidar com o próprio RStudio. Então eu consigo dar zoom out, colocar uma tela maior, né? Então aqui Ctrl menos, Ctrl igual, ele vai aumentando a letra, Ctrl menos ele vai colocando para baixo, tá? Então às vezes pra gente, quem tiver um monitor muito grande, muito pequeno, dá pra gente ter essa habilidade. Seção, aqui eu gosto sempre de chamar a atenção de vocês, é o seguinte: o IDE, o RStudio, que é a interface de desenvolvimento gráfico, né, ambiente de desenvolvimento integrado, na verdade, que é isso que a gente está olhando, ele é uma camada e o R está aqui embaixo, tá? O R é uma outra coisa. Então, o R está rodando, o RStudio está rodando, e eles se comunicam um com o outro para a gente poder fazer esse uso. E aqui eu tenho três fontes de problema. O R pode parar de funcionar, como qualquer programa. O RStudio pode parar de funcionar como qualquer programa, que ele pode congelar. E essa conexão entre o RStudio e o R, essa conexão entre os dois também pode parar. Então, se eu estou usando... quando eu abro o RStudio, ele abre o R e essa conexão diretamente. Tá? Então, se eu estiver no meio de uma análise e eu perceber que o R travou, né? Então aqui, essa parte aqui de baixo travou, normalmente a gente vai ter aqui uma... Deixa eu ver se consigo imitar isso. Não sei se eu vou conseguir... Não, só para vocês verem, vai. Então, pedi para o R fazer uma rotina aqui. Percebam que tem aqui o botão de stop, tá? Porque o R está rodando. Se ele travar em algum ponto, ou está levando mais tempo do que eu queria, eu posso chegar aqui e apertar esse stop para parar essa execução, tá? Ou eu posso vir aqui em sessão e colocar em terminate R para poder parar. Uma coisa que eu fiz agora no começo seria, se eu pedir para terminar, ele vai terminar. E aí ele vai abrir de novo o RStudio para mim, zerado. Tá? Ele abriu sem nada aqui. Ou eu posso também pedir para ele reiniciar. Nesse caso, reiniciar, ele não vai
fazer dessa maneira aqui, ele vai fazer bem mais simples. Ó. Ele vai só reiniciar dentro da própria sessão de trabalho, mas ele já me devolveu aqui embaixo o prompt para eu continuar usando. Tá? Então, eu já vi muita gente quando dá algum problema de travamento, desse tipo de coisa, fechar o RStudio para conseguir abrir de novo. Para abrir de novo depois. Não precisa, tá? Como eu falei, o RStudio funciona como se fosse uma camada para o próprio R. Então, se o R travou, eu consigo fechar ele, voltar, restaurar ele, sem precisar fechar o RStudio. Muitas vezes no RStudio você tem mais documento aberto, você está com 3, 4 abas abertas ao mesmo tempo, não salvou muitas vezes, tá? Então não precisa fazer fechar tudo de uma vez, tá? A única coisa que tem que prestar atenção é que quando você faz isso, o diretório de trabalho mudou, tá? Você pode ver por aqui, ó. Os arquivos aqui mudaram de lugar. Na verdade, onde eu estou, né? Então eu tenho que voltar para esse diretório de trabalho, tá? Deixa eu falar melhor sobre esse diretório de trabalho na próxima semana. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui. Builds, debug, profile, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas aqui em Tools eu posso fazer algumas coisas que já fica interessante para a gente mostrar. Então, atrás do teclado, né? Já tá aqui, eu posso olhar eles, quais são. Então tem vários aqui para você se tornar mais proficiente, se vocês quiserem. Como é que eu faço, como é que eu, dentro do RStudio, lembrando que isso aqui são atalhos do RStudio, tá? Não são do R, então pode ter uma pequena diferença aí. E aqui também eu consigo opções mais globais, né, de uso, para quem gosta do layout mais escuro, mais claro. Então eu consigo mudar a letra, para quem tem alguma coisa com visão, deixar ele mais escuro, mais claro, tá? Reorganizar os painéis aqui, da maneira que eu quero colocar, e mais algumas outras coisas, inclusive se eu quiser colocar algum tipo de dicionário aqui, tá? Eu acabo nunca usando isso, mas você consegue fazer para ele corrigir algumas palavras, tá? E aqui tem mais algumas outras coisinhas para mexer, tá bom? Normalmente para dar aula eu prefiro usar a versão vanilla, né? A versão mais simples, porque é normalmente os alunos usam, mas fiquem à vontade para mexer, tá? Eu acho que daqui era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Do próprio R era isso. Tem deixa eu fechar. Pessoal, ninguém me pergunta, eu vou falando aqui toda hora, tá? E tem um texto que eu tinha separado que ele vai mostrar melhor para vocês essas coisas do RStudio, como que a gente configura isso, tá? Por quê? O RStudio é uma das ideias, você pode usar outras à sua vontade, mas ele é muito usado, então tem muito material sobre ele e funciona bem pra caramba, tá? Então uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês ainda hoje é esse site aqui que está na nossa
Bibliografia, tá? Que é o curso R, esse site aqui, ele tá, é uma apostila online também, e aqui ele tem quase um capítulo inteiro falando só do RStudio. Então, essa história de como funcionam as telas, né, sobre cada uma das coisas, os atalhos, né, sobre os projetos, é isso que eu queria mostrar. Então, se você está aí fazendo uma tese, vai ter várias coisas para fazer, talvez seja legal dar uma olhada e criar um projeto dentro do R, pra gente poder, do RStudio, para poder controlar melhor, tá? Então você consegue listar os arquivos, consegue guardar os dados separados dos gráficos para poder facilitar depois, tá? Então é bem interessante depois que vocês derem uma olhada aqui, tá bom? E aqui, claro, tem R básico, tem tudo mais aqui. Eu vou jogar esse link aqui no chat para vocês já terem para olhar, embora ele esteja na bibliografia, fica aí para vocês já darem uma olhada, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso, e tirar as possíveis dúvidas que vocês tenham, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria saber de vocês se vocês estão com alguma dúvida, algum problema, se era mais ou menos isso que vocês esperavam no curso, se esperavam uma coisa mais, com mais conteúdo, menos conteúdo já na primeira semana. E aí? Keren, pode falar? Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada pela introdução do curso da linguagem em R. Uhum. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Há um tempo eu instalei o programa e a versão que eu tenho é a 4.4.2. Será que dá para trabalhar nessa? Dá. Ou será melhor atualizar? Dá para trabalhar sim. Eu sempre sugiro para fazer o update, tá? Trabalhar com versões mais novas. Acontece, para quem já está usando, já tem alguma análise rodando, né? Trabalha com análise espacial de dados, sei lá, de que tipo. Às vezes, atualizar o pacote pode ter que modificar algumas coisas no meio do caminho, tá? Então, se você estiver já lidando com algum tipo de pacote, algum tipo de análise eu falaria para você manter essa versão enquanto der, para o curso pelo menos, tá? Eu acho que você vai conseguir fazer com quase tudo no curso com uma versão 4 ponto alguma coisa. Mas caso contrário, se você não tem nenhum tipo de análise rodando, não tem problema nenhum, aí eu sugiro para você atualizar sempre para evitar problemas depois, tá? Tá. Professor, essas aulas, elas irão ficar gravadas? Esses encontros, eu Sim, estou os gravando e eu vou deixar eles gravados depois, Entendi. tá? Mas aí, E o que eu vou... Estou pensando aqui uma maneira que é o seguinte, eu acho que eu vou voltar na página da semana e anexar esse vídeo na página da própria semana. entendi. Aqui, uma pergunta, eu não sei se você conseguirá me ajudar. É porque é mais pela parte do cadastro, né? Eu consegui entrar aqui no link, mas eu estou com dificuldade
para me cadastrar na plataforma do Moodle. Tá. Vamos fazer o seguinte. Depois aqui que acabar, você consegue ficar mais uns minutinhos? Eu tento te Eu ajudar consigo, online? sim. Tá. Que eu acho que no teu caso vai ser bem simples de acertar. Tá? Muito obrigada. Nada. Deixa alguém mandar uma mensagem. Tá, Otávio. Tá bom. Alguém mais? Não? Deixa eu só copiar os nomes da galera que tá aqui. Como eu falei para vocês, então é uma disciplina de 4 horas por semana, tá? 4 horas é o topo, como eu falei, vai ter mais ou menos 1 hora de vídeo, tutorial, exercícios e o encontro nas quintas-feiras. Então, e os exercícios vão ser, mas isso é o topo, assim, né? Dificilmente vai precisar de mais do que isso. Na verdade, a experiência que eu tenho é que eu acabo usando menos, tá? Porque acaba sendo mais rápido de uso. E aqueles que quiserem se aprofundar mais, eu posso passar outros materiais também para vocês verem, tá? Não é nenhum grande problema, tá bom? Ana Beatriz, eu já conheci a R, não conheci a R, mas fiquei um bom tempo sem usá-la. O R ele tem, o R em linguagem de programação tem isso. Se você não pratica, você vai meio que enferrujando, tá? Mais uma coisa eu te digo, se você aprender R da maneira que eu estou propondo aqui, e essa não é uma invenção minha, tá? É o que normalmente como se aprende uma linguagem de programação. Depois você pode esquecer a sintaxe, esquecer qual é o nome do pacote, mas você lembra que tem mais ou menos o caminho. E aí você consegue se virar sozinho depois, tá? Então, por isso que eu não falo de estatística aqui, eu sou de R mesmo, porque estatística tem vários cursos mais aprofundados, muitas vezes mais focados para uma área ou para outra. Então, que é só o R mesmo, tá? O Heitor está colocando aqui que já fez disciplina de análise usando R, mas todo mundo achava que os estudantes já sabiam R. Pois é, esse é um problema. Durante a pós, eu sempre via aquela disciplina da análise espacial usando R. Análise não sei o que usando R. Só que não tinha na Unicamp, né, que é onde eu estudei, uma disciplina de DR, né, para aprender o básico. O que normalmente acontece nessas outras disciplinas é que você ganha uma receita de como fazer aquela análise e você só vai replicando aquela receita para tudo sem saber muito bem o que faz, né? Eu cansei de ajudar amigos que estavam com isso, tipo, fez a disciplina, entendia a teoria da análise, tinham lá uma receita de bolo com o que era para fazer, mas não conseguiam alterar os parâmetros muitas vezes, tá? Isso é bem comum mesmo. Então é bem comum isso, tá? Como eu falei no começo da live, eu fiz o curso de programação em C, que é, na verdade, a primeira disciplina de programação do pessoal da computação, na Unicamp. Mas era C, e aí, depois disso fui fazer curso de R, disciplina de R na Ecologia da USP. E a maneira de ensinar é muito parecida, tá? Claro, tirando algumas outras coisas aí, mas a ideia é ensinar a programação, então você vai ensinando
as ideias e a sintaxe, como que se usa, né? Justamente para poder criar essa habilidade de a gente conseguir lidar com as situações, tá? André que perguntou se o senhor pode puder indicar materiais para a gente ler e qual versão devemos ter no computador. Bom, o material para ler está lá na bibliografia do curso, tá? Então tem a apostila que está lá, muito boa, e tem esse livro em inglês, deixa eu ver se consigo mostrar de uma maneira mais fácil. Não, fechei. Deixa eu só. Deixa eu abrir aqui para. Deixa eu mostrar qual que é o livro, para vocês não se perdem. Se a internet ajudar. Foi. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, olha só. Então, tem aqui a bibliografia do curso, tá? Para quem lê em inglês, esse livro aqui, The Art of R Programming, é um livro muito bom, tá? Ele aqui está em PDF e ele vai, para quem já sabe programar em outras linguagens, ele é ótimo porque ele vai pegar transferência de um para o outro muito fácil. Para quem nunca viu linguagem de programação na vida, também é bom porque ele está explicando desde o básico, tá? A única coisa que ele está em inglês, mas ele está público, tá? Então você não precisa comprar ele. Eu tenho ele fisicamente, mas eu não é necessário, tá? Do resto do material, em português, né? Esses materiais que eu estou colocando aqui com mais atualizações, né, que são mais recentes, eles são bons, até onde eu pude ver, tá? Então, esse que eu acabei de mostrar para vocês, esse curso aqui, ele tem bem didático, bem pontual, tá? E algumas outras coisas aqui para baixo também são interessantes, mas para quem está começando, eu acho que esse livro aqui para quem está em inglês, tá? E a apostila, essa apostila online que também está lá na descrição, que é a apostila feita lá na USP pelos professores, então vale bastante a pena dar uma lida, tá? Ela também ela não é muito longa, tem aqui as coisas básicas para a gente fazer, tá? Então de material básico para começar, eu sempre sugiro esse material, tá bom? Versão do R é a versão mais nova. Se você não está usando nada muito específico, pega a versão mais nova do R, a versão mais nova do RStudio, tá? Aquela ressalva que eu fiz para Kelly é justamente se você já estiver lidando com um projeto, já estiver com alguma coisa rodando, é melhor manter esse do que você fazer um update e aí o pacote que gerava um tipo de resultado, o formato agora já era outro, tá? Então eu manteria desse jeito, tá bom? Fabiola? Professor, sobre aquele site Nota R, Hum. onde a gente faz as avaliações, né? A gente usa a mesma senha do Moodle? Não. O Nota R, Notar, é um sistema da USP, Ah, sim. tá? Então a gente não tem acesso a ele. Eu Beleza. acredito que você consiga rodar sem submeter. Uhum. É bom você ter falado. Que eles têm sistema para eles lá para submeter
exercícios, né, e tudo mais, mas ele acaba sendo, como eles montaram, eles acabam tendo o acesso para eles, tá? Então dá para usar, dá para tentar ver o resultado, tá, bem legal, mas não, a gente não tem acesso com ele. Ah, beleza. Era só pra Subiu. saber mesmo, porque não tava conseguindo acessar, então. Não tem acesso mesmo, tá bom? E eu tava fazendo aquela segunda atividade hoje no site do Our Code. Uhum. Eu poderia te pedir uma ajuda no último exercício que eu não consegui passar dele? Pode ser. Deixa eu Pessoal, então. só um segundo. Pessoal, já são 7 horas, tá? Quem quiser. Não precisa ficar o tempo todo aqui comigo, tá? Mas quem quiser já sair, tá tudo bem, já marquei aqui. Então eu vou ajudar a Fabíola agora e depois a Kelly, que eu acho que ainda tá aí, para ver o login dela, tá bom? Segunda-feira tem material novo. Aí vai ter mais coisa para fazer, vai ser mais legal. Vou começar a dar uma olhada em umas coisas mais interessantes. E aí a gente parte daí, tá bom? Beleza, eu posso compartilhar a Pode. tela? Guilherme, eu também, só esperar um pouquinho aí já te ajudo, tá? Pode falar, Fabiola. Vou colocar aqui essa janela do que eu estava fazendo hoje. Consegue ver já? Consigo? Então, esse foi o último exercício e ele tem essa estrutura de quando, né? Uhum. Então, ele fala que é a historinha, né? Uhum. Ela tem que parar no círculo colorido Uhum. e esperar o patinho chegar nela. Uhum. E aí eu fiz uma estrutura de repeat. Então, Uhum. quando eu rodo, teoricamente ela ia parar aqui e esperar. Quando o tempo aparecesse bom, ela ia andar de novo e esperar. Seria isso. Aí quando eu executo, funciona só uma vez. Ela para, o patinho, e depois ela não vai mais. Então, é que aqui você não colocou uma condição de saída, eu acho. Porque tá aqui, ó. Quando. Repita até, e aí depois. Mova e espere. Então você vai repetir isso de mover e esperar até chegar no vermelho. Tenta colocar o seguinte, quando o tempo está bom, você quer que ele continue, né? Depois. Isso. Tá. Faz o seguinte, embaixo desse repita até, coloque outro repita, copia esse para dentro dele mesmo. Esse aí, copia ele inteiro, coloca embaixo. Não, embaixo dele, embaixo. Não. Ou dentro dele, mas embaixo. Isso. Volta para o que você tinha antes. Deixa eu tirar o mova daqui. Aí eu coloco mova, espere e depois eu repito. Não. Esse repito aí você coloca para baixo. Você está colocando um repita 2 vezes um dentro do outro. Ah, é para baixo então. Entendi. Eu achei que fosse dentro, alinhado. Seria assim. Isso, vamos ver o que acontece. Parou ali, não foi. Tá. Agora entre os dois. Ele fica passando aqui, né? É verdade. Tá. Entre os dois. Entre esses dois, né? Coloca a mova. Ah. O que aconteceu? Você deu a ordem para ela continuar. Para ela o primeiro vermelho. E aí você parou aí a ordem. Entendeu? Então assim, enquanto não chegar no vermelho, você se mexe. Chega no vermelho, e agora? O que eu faço? Entendi. Aí você precisava sair daquilo, então
mexer uma vez. Para ele retornar e fazer de novo. Exatamente. Tá bom. Nossa, só empaquei nesse hoje. Mas obrigada, viu, professor? Não, imagina. Isso aí é só Muito uma bom questão esse site. de olhar o problema, já está acostumado e a gente conseguir olhar. Tá bom? Mas que bom Mas que vocês beleza. estão curtindo. Então tá, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Boa semana para todo mundo. Guilherme, pode mandar o que você está querendo. Tá, você tá lá. Então, Guilherme, você falou que seu Tá, tudo bem, você tá sem microfone, mas diga aí o que tá acontecendo. Eu perdi na primeira aula. Tá, você também tá com problema de entrar no Moodle, então, é isso? Tá, você tá tentando entrar com o seu Gmail e não é para entrar com o Gmail. Acho que é isso. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar no meu. Vou abrir para mim aqui uma aba separada. E aí. Tá. Vou abrir aqui e vou mostrar uma maneira de fazer, tá? Então. Não, isso que eu quero. Tá. Então eu tô aqui numa janela anônima, tá? O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa vai ser entrar no Moodle. Tá aqui o Moodle. Na identificação aqui, eu vou colocar, no meu caso, tá? Como professor a gente muda um pouquinho. Mas no caso de vocês, a identificação começa com MC. Então eu vou aqui para o swap FSP, vou entrar nessa tela. Nesse caso aqui para mim, o usuário não tem MC, mas de vocês deveria ter, tá? E aí você acessa e aí você tem acesso ao curso, tá? Consegui acessar o curso aqui normalmente, tá bom? O que pode estar acontecendo? Eu vou voltar aqui. Então, você está no Moodle errado. Você deve estar no Moodle do Instituto Federal de São Paulo, do campus da reitoria. Eu tô nesse mesmo aí. Então, não é esse. Ah, Olha só. Deixa eu pegar aqui o endereço. o senhor tem o link do Moodle Connect? Tenho. Queria compartilhar aqui no Claro. chat. Ó. É esse aqui. Tá? Moodle.mrc IFSP. Gmail estava jogando pra lá? Nossa, estranho. Tá, Adi, eu dou clique aí em swap, IFSP ou identificação de usuário. Você clica em swap e IFSP, é melhor. Tá?
Aí você vai para o swap, aí no swap você faz o seu login e aí você volta para a tela do curso. Eu entrei e aí eu entrei na aba de meus cursos. Aí eu consegui. Conseguiu? Sim. Ótimo. Então, resolvido. Nossa, eu estava no. Eu acho que eu até mandei e-mail para você. Mandou sim. Meu Deus. Talvez o link lá acho que não está atualizado. É. Tá, ô, professor. Obrigada. Eu vou dar uma lida aqui, Tá né? bom. Às vezes, professor, eu não sei se eu conseguirei entrar Tudo bem. no horário de vocês, porque eu trabalho. Tudo bem. Não tem problema não. E é 16 horas agora. Peraí. Tá bom então. Deixa eu ver aqui com o Guilherme. Guilherme, vai lá, volta lá na tela de login para ver uma coisa. Você já está autenticado com o Guilherme. Sair para... Daí você clica em sair, o que acontece? Tá. Não, faz o seguinte, apaga, deixa em branco esses dois campos aí. Isso. Vai lá e clica em swap EFSP. Entrou. Agora sobe lá em cima nos meus cursos. Fecha aí, né? Lá em cima meus cursos. Pronto, tá aí. Certo? Na verdade é isso. Você não preenche aquele formuláriozinho no início, você só vai clicar em swap para poder entrar. Tá? Se você já tiver logado no swap, ele entra direto. Tá bom? Então, é isso. Eu estou saindo agora. Se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, daqui a pouco eu tenho que entrar para a aula. Ok? Tudo bem, Guilherme? Imagina, estamos aqui para isso. Então, até mais. Até semana que vem. Um abraço.